inauguração do Seminário do Café, o 19º, e vamos apresentar o Dr. Rogério. Mais uma vez, as pessoas que têm em mãos o programa oficial da AGAPA vão notar que está havendo uma inversão. Então, o Dr. Alfonsi, ele vai fazer a palestra em primeiro lugar. Portanto, com os senhores, o Dr. Rogério Remo Alfonsi. O tema da palestra é climatologia e suas influências na lavoura cafeeira. O Dr. Rogério é engenheiro agrônomo aposentado, graduado pela Exalc, exerce atividade em climatologia. Eu gostaria que esta seleta plateia o recebesse com uma grande salva de palmas. Eu anuncio o Dr. Rogério Remo Alfonsi. Obrigado. Ok? A mudança foi porque o clima é mais importante que o café. Já vi que não gostaram disso. Mas tudo bem. Eu fui convidado por um amigo nosso para substituí-lo desse evento. Aí eu vi quem vem vindo atrás de mim, né? São os papas do café. Então qualquer coisa que eu utilizar aqui, eles vão se consertar. E eu preferi, como se fosse uma aula, por favor, entendam, apresentar um pouquinho de forma diferente a agrometeorologia. O que é a agrometeorologia? É uma ciência, é uma função que trabalha com a cultura associada ao clima. Não que o clima suporte todas como isso que está acontecendo agora. Então eu preferi começar essa palestra invocando a grande procura hoje de café de qualidade, que já é coisa velha, e os produtores entendendo que fazer café de ótima qualidade dá mais lucro para ele, dá um pouquinho mais de trabalho, mas mais lucro. Então hoje a demanda de café continua melhor do que era ainda. Então eu coloquei alguns aspectos ali que, se alguém quiser realmente conduzir uma cafeicultura nacional e produtiva, já tem publicações dele, já tem exemplos dele para se fazer. Depois disso aí, eu falei assim, bom, então deixa eu dar um início, vou dar uma pincelada de onde nós estamos. Nós estamos num lugar de aspectos climáticos, topoclimáticos, macroclimáticos, que de escala regional. Por exemplo, quando eu falo em clima do estado de São Paulo, topoclima é quando eu falo de uma topografia que tem alguma ligação com o efeito de geada, quando acontece, onde é que mata mais café, seria nas baixadas em função da exposição do terreno. E o microclima é aquele terreno, quer dizer, ou ele é vegetado ou não vegetado, seco, gramado, etc. Por favor, aí vai errar. Os senhores entenderem, e eu estou percebendo no rosto de cada um aí que a coisa está meio chata, a gente muda logo para você. Mas o que é clima, na verdade? Certo? E aquela região é fria para danar. Por que ela é fria para danar? Aquela outra é muito seca. Por que é muito seca? Então, esses aspectos, eles podem ser explicados por uma série de fatores. Eu coloquei corrente marítima aí, só para lembrar do pessoal do El Niño, né? El Niño tem relação com o clima na costa ocidental, onde tem lá o nosso Peru, que não chove. E aonde tem Salvador, onde chove bastante, provocado por correntes quentes e correntes frias. Isso daí faz parte da agrometeorologia. O que é a orografia? É a posição de morro. Muitas vezes você tem chuva de um lado do morro e do outro não tem nada. É a chuva orográfica que eles falam. Ela vem do oceano, sobe em altitude, se resfria, chove de um lado, não chove do outro. Então você tem vales de rios, às vezes completamente seco. Por quê? Porque ocorre essa orografia que é chamada soma de chuva. Massas de água. Hoje quem liga a Globo, liga a Bandeirantes, está cheio de previsões de tempo. A previsão de tempo é baseada em cima dessas massas de água. Aliás, nós passamos no MEC, semana passada, prevendo chuva intensa para essa região, prevendo para a região de São Paulo, e não choveu nada.
Então, mostrando que a previsão de vez em quando falha, porque essas massas de ar não têm caminho certo, elas são regidas por alguns fundamentos que caracterizam a circulação atmosférica. Quando você tem a chamada brisa terra-mar, a brisa terra-mar o que é? O vento, ele se origina do frio para o quente. Como de manhã cedo a terra está mais fria do que o mar, os pescadores vão para o alto do mar com o vento gerado pela terra do mar. Com o passar do dia, as águas ficam mais frias do que a terra, aí então eles pegam e voltam com outra origem. Então isso chama-se brisas terra-mar, provocado por uma posição de topografia tipo face norte, sul-leste, etc. Então, por favor, eu só estou cozinhando isso aqui para a gente ver o que é o café, onde ele pode se comportar. Às vezes, quando você adubar o café, não responder, irrigação não responder, pode estar ligado a um efeito disso aí, um efeito topográfico, um efeito microclimático. Radiação solar é outro parâmetro nosso. Aliás, é a nossa vida, né? Se não tivesse o sol para esquentar, etc., e não tinha ninguém conversando sobre macroclima e tudo mais. Essa radiação solar, ela é direta. Direta é aquela que passa, né, como na defesa do Palmeiras, né, passa direto. 24%. E a difusa, o que é a difusa? A difusa é refratada pela nuvem, né? A nuvem se serve por pedaço. Existe a difração aqui embaixo, esse espalhamento que eles chamam de difração. Que cor é o céu? O céu, que cor é? Azul. Sabe por que ele é azul? Porque quando a radiação solar vem chegando para a Terra, o azul sofre uma difração. O que é difração? Ele vai nessa direção, ele entorta, e ele fica na atmosfera. O azul, que a cor branca é composta de 7 cores, ou 6 cores, e o vermelho, amarelo, azul, etc. A radiação azul acontece isso, é um processo de espalhamento. A reflexão pelas nuvens é importante. Tem local que tem completamente diferente, a temperatura do ar é influenciada por esses fatores, né? Eu estou andando meio rápido porque a gente vai perder um pouquinho mais de tempo para andar para frente. Macroclima, latitude. O que é latitude? Latitude. Isso. São umas linhas imaginárias. As linhas imaginárias aqui, paralelamente ao Equador, né? A linha do Equador existe na Terra. Teoricamente, porque ninguém vê isso. Mas vai de 0 a 90 para baixo. O importante dela é que a Terra, ao circular em torno do Sol, é verdade isso? Ela circula obliquamente. Ela tem um sentido de rotação, gira como um grau, ela não é retinha. Com isso surge o quê? Inverno no hemisfério, verão no outro hemisfério, porque a posição de uma recebe mais energia do que a outra. Isso é importante porque ele dá comprimento de dias diferentes. Tem lugar que o dia dura 18 horas. O dia dura 18 horas. São regiões bem próximas ao polo. Tanto faz do sul como do norte. O Equador não tem diferença. Por quê? Porque ele está sempre na mesma posição, portanto lá o dia é sempre 12 horas. E o intermediário? A região do São Paulo é torta, tendo dia, então, dias mais curtos e dias mais longos. O dia curto é o fundamental, quer dizer, é o responsável pelo quê? A indução ao florescimento é dada por dia curto. Não invento mais nada porque é isso. Onde tem dia curto? Fevereiro, março, começa a encurtar, vai ir em direção a quem? Em direção ao inverno. Começa a encurtar. Nesse fevereiro, nesse março, induz o florescimento do café. Tanto é que as regiões mais próximas do Equador ficam bobas, elas não sabem o que fazer. Tem vários florescimentos, por quê? Porque lá o dia está sempre entre 12 e 13 horas. Ok? Altitude nós já falamos a respeito da é fundamental a pressão atmosférica.
E na inversão térmica, o que é inversão térmica? Durante o dia, a Terra se aquece. Quando chega a noite, ela libera o calor. Esse calor libera o calor e recebe o ar frio em cima. Então você vai ter o quê? Uma inversão no gradiente de temperatura. Normalmente é mais quente embaixo e frio em cima. Na inversão térmica, qualquer lugar disso. Eu tenho o quê? Eu tenho uma noite de geada, é perfeitamente isso. A altura do ar frio nas baixadas, prejudicando mais as plantações da parte mais alta. É a chamada inversão térmica. Eu gostaria que se alguém tivesse uma dúvida, eu estou acelerando o processo para a gente deixar assunto aqui para discutir mais tarde com os especialistas. Aliás, eu falei com o Roberto, negócio, né? Ele disse assim, não adianta isso, porque isso aí já foi explorado demais. É a história do professor que dava muitas palestras e vivia sempre viajando na palestra e viajava com um único motorista, sempre o mesmo motorista. O cara dava aula, o motorista sentava no motorista, ele dava aula, trazia de novo, né? Um dia ele falou assim, você olha, eu estou cansado hoje, eu estou sem graça, você já ouviu a minha palestra várias vezes? Será que você podia retransmitir isso lá e eu sigo sentado no fundo? Pois não, eu conheço o assunto de tanto ouvir mesmo. E ele foi fazer isso. Terminou a palestra, alguém levantou dele e fez uma pergunta para o camarada que estava dando a palestra. Ele parou, olhou e falou assim, olha, foi essa coisa. A sua pergunta é tão banal que eu vou falar o meu motorista que está em cima responder. Então eu vou fazer isso. Eu não sou bom. Eu vou escorregar demais nisso aqui. Eu estou me cercado de dois especialistas que eles vão ter que quebrar esse cara. Então eu vou pedir muitas vezes para o motorista falar. Certo? Temperatura do ar. Esse é um padrão, um elemento que todo mundo conhece. O que é a temperatura do ar? É o aquecimento desde manhã cedo, né? À noite. E você mede, tudo bem. Só que ela é responsável por vários fatores, no caso do copo de café. Primeiro, germinação, florescimento, tudo isso custa o quê? Custa um pouco de radiação solar. Fotossíntese, precipitação, produção de matéria seca, tudo isso em função da radiação solar. O que ela faz? Indução de florescimento. Nós vamos ver alguma coisa e vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Coloração de frutos. Tem gente que conhece exatamente regiões em que o fruto fica mais, que é o caso da própria laranja, fica mais colorida, casca mais colorida do que a verde, normalmente produzida em regiões mais frias. É em função de radiação solar. Época de maturação. É quando o grãozinho do café está pronto ali, certo? E vai aumentar de tamanho até se produzir na frente. Essa época é super importante, com esse período para o café. Se porventura estiver em locais de alta temperatura, locais regionais mais quentes, esse processo de fermentação da papaguinha do café, ele é rápido. As fermentações, eu não lembro, o Marcelo depois pode falar sobre isso, é a ácida, butírica, tem 4 tipos de fermentação. Como faz muito calor, essas fases são rápidas. As fases rápidas, ok, o fruto sai e outra. Isso aí caracteriza uma má bebida. Então, aonde tem essa produção do calor muito rápido, na época de maturação de fruto, os lugares quentes provocam, em alguns anos, uma bebida pior do que locais mais frios, no caso de poços de caldo, etc., em que com esse período de fermentação é mais extenso, é maior. Com isso, o fruto é muito melhor da qualidade em função da condição climática. A chuva, a água é essencial para as plantas, bom, isso aí ninguém vai duvidar disso, né? Ali embaixo diz a forma de precipitação. Isso aí nós vamos daqui a pouco explorar bastante, porque é um elemento que vai ser usado em algo que nós chamamos de balanço hídrico, que é importante para qualquer tipo de cultura e principalmente para o café. São 3 formas de chuva, né? De precipitação: chuva, neve e granizo. O orvalho não está aí. O orvalho só na música de quem lembra, Roberto? O orvalho vem caindo. Nelson. Ninguém é do época do tempo dele. Nelson Gonçalves. O orvalho vem caindo. O orvalho não cai.
O orvalho forma-se em cima da folha. Por quê? Diferença de temperatura. É que nem capota de automóvel passar fora da garagem durante uma noite, no dia seguinte está molhado em cima. Por quê? Porque houve condensação do vapor d'água em cima da superfície. Portanto, ele não consta de forma de precipitação, porque ele não é precipitação. Frontal é aquela que nós falamos em frentes frias, frentes quentes. Orográficas é quando sobe o morro de um lado, chove, passa quente do outro lado. Ali é uma medida de calcular a altura pluviométrica, quanto choveu em volume por superfície, etc. Bom, agora a coisa começa a complicar, começa a animar. Esse gráfico que está aí, ele fala de balanço hídrico de uma superfície solar, do solo recebendo água. Alguém desenhou uma caixa, né? Armazenamento de água no perfil e com algumas letras lá. Então lá tem precipitação no P, orvalho no O, e T como evapotranspiração potencial. É o que nós interessa para nós. Esses parâmetros aqui de baixo, um deslocamento, deslize de água durante o perfil do solo, não tem importância para isso. Então o que é? Alguém deve ter deficiência hídrica de um solo. Ele é originado por um balanço desse tipo. É lógico, se eu fosse professor, eu ia mandar alguém para aquela tabela lá, né, para fazer perguntas sobre isso. Mas isso daqui, ele é feito hoje, através, como muita coisa, né, através de um computador que já tem as fórmulas de cálculo da evapotranspiração potencial. O que é evapotranspiração potencial? É a quantidade de água que sai do solo por evaporação e transpiração das folhas. É um parâmetro. O que é a chuva? A chuva é o parâmetro de entrada. Então eu tenho o quê? Uma contabilidade simples de o que entra menos o que sai. Tem uma camadinha lá que escreve ET0, é o que entra, precipitação, né? Saldo, é o saldo daquilo lá. Quando o que sai é maior do que fica, do que tem, eu tenho deficiência hídrica naqueles sinais, com sinal menos, o saldo com sinal menos. Alguém falou hoje que a gente não tem, eu não tenho isso medido, mas eu vou ver como é que nós podemos resolver isso. Que essa região já está com cerca de 150 milímetros de água perdida, de evapotranspiração. Isso significa dizer que realmente está seco. Como é que mede isso? Mede através do balanço hídrico, entrando com a temperatura do mês, do dia, do ano e a evapotranspiração potencial também do mesmo período. É um cálculo simples. Hoje, se vocês acionarem qualquer página que tenha alguma coisa com climatologia, vai encontrar esse tipo de balanço, principalmente a feita pelo agronômico, que fez vários disso aí, acompanhando vários anos aqui nessa região. Tá, vamos ver daqui a pouco. Esses números aí, então, só para mostrar aqui, né? Ali eu tenho as regiões produtoras do estado. Balanço hídrico normal de Londrina. Por favor, entenda. O que está em azul é superado. O que está em vermelho, que vai aparecer daqui a pouco, é perda. Londrina praticamente não tem perda. Marília tem um pouquinho de perda, aquele vermelhinho lá em cima. Isso aí é clima. Você vai assim, não aconteceu isso. Não aconteceu não. Isso aí é clima. Foi tirado todos os valores médios e faz um retrato da região. A condição de Marília é essa, a condição de Londrina é essa. Então, se alguém for escolher um pouco melhor, tudo bem, então eu preciso de um pouco de seca. Ótimo, o café precisa de um pouco de seca realmente naquela época lá. Então, se escolhe alguma região com essas características. Franca, você vê que o período chuvoso de Franca é a condição ótima. Aliás, a condição daqui da região de Cerrado, não, patrocínio perde um pouquinho, mas as regiões outras aqui ficam semelhantes a essa. Quando eu digo semelhante? A chuva tem chuva em janeiro, fevereiro e março, começa a diminuir a chuva, entra no período de repouso da planta, seca, depois então sobe novamente a chuva a partir de outubro, a partir de setembro, outubro. É a condição ideal, distância. Poços de Caldas, quase que semelhante, né?
vocês estão entendendo, a curva em azul representa a chuva. A curvinha pequena em vermelho, deficiência hídrica, portanto é pequena durante o ano na região de Poços de Caldas. Lá o que é? Marília? Não. Eu estou ficando cego, estou vendo. Mendonça, sei lá. Ela é lá no fundo, lá no Manhuaçu já é o período de seca, já é aumentado. Ele já pega quase 5, 6 meses, mas ele é extremamente bem localizado. Eu tenho o início da chuva a partir de agosto, setembro. Araguari já há um licença de seca. Pode ver que essa aqui já não tem nem. Ela parou ali porque a contagem vai até menos 50 só ali. Então você vê bem, tem a chuva no lugar certo, mas o período seco é seco mesmo. Isso tudo serve para quê? Para eu encaixar a cafeicultura. Ou para entender por que uma cafeicultura vai melhor numa região do que a outra. Pegar uma olhada, chover uma olhada, não quero ser diferente de ninguém, mas todo mundo sabe que exatamente é isso que se faz. Patrocínio, está lá, está dando um registro, a mesma configuração, portanto, clima ideal para se fazer cafeicultura. Barreiras é a Bahia, né? Olha lá a seca é grande. Ela é localizada, extremamente localizada, mas a quantidade é. Só para a gente mexer um pouquinho com o pessoal aí. Alguém já viu um zoneamento de café publicado? Ele fala em duas variáveis climáticas. Ele fala em temperatura média anual, que deve ser entre 18 e 22 graus. Deram uma corrigida, aumentaram esse 22 para 23 graus para o estado de São Paulo. E ela é usada no Brasil inteiro. Barreiras, né? Passa desses limites, porque ou evapotranspiração potencial ou a deficiência hídrica limitada para você aprovar no zoneamento tem que ser 150 milímetros. Se eu tiver mais do que 150 milímetros, na época fria e seca, o zoneamento detecta isso e ele hoje existe um auxílio do governo, né, para a segura agrícola baseado nesses fundamentos, nesses parâmetros. Bom, estamos falando de balanço hídrico. Por favor, agora vocês coloquem aí uma ideia do que pode fazer com a região aqui de Patrocínio. Aquelas duas curvas que estão ali é o mesmo processo de balanço hídrico, só que em vez de fazer com a normal anual, é feito com o valor verificado no mês de 10 em 10 dias. Então a curva em azul é um armazenamento de água no solo que é dado por aquele balanço hídrico. Ele é dado por cada 10 dias da região de Franca, na curva azul, 2001. Vejam a diferença para 2002. Eu estou usando isso como esse exemplo. Nós temos valores mais atualizados, inclusive deste ano eu vou mostrar para vocês. O camarada olha aqui e fala assim: puxa vida, o ano de 2002 foi muito pior do que o 2001, porque chegou praticamente quase zerar aqui a deficiência hídrica no mês de novembro. Alguém lembra disso? 2002? Eu não, porque eu não era nascido. Aí, não tem nada a ver com café, mas tem algo que a agrometeorologia pode fazer com qualquer tipo de cultura. Esse gráfico é relativo a São Paulo. Ele está aí para mostrar o que se pode fazer com o dado climático. O que está no interior, aquele pintado de vermelho e até branco, representa a probabilidade de eu ter uma deficiência hídrica, aliás, um armazenamento de água do solo menor de 50 milímetros, para um balanço hídrico de 75. Ele fala assim: pô, esse cara já começou a complicar. É que balanço hídrico,
eu posso fazer de acordo com a espessura, de acordo com a exploração das raízes. Quando eu trabalho com café, eu trabalho com uma profundidade mais ou menos de 1 metro, cabendo 125 milímetros de água. Então eu faço assim. É que nem o meu caixa está com 125 milímetros e o nego do lado ele está com 50 só. São diferenças marcantes. Quando eu falei que é 75 milímetros de armazenamento, eu estou falando de uma hortaliça. Eu estou falando, por quê? Porque com 75 milímetros de profundidade, a probabilidade de eu perder até 50 são 25 milímetros só. Sim, mas eu tenho a ideia aí de quem é mais seco do que o outro. Então veja bem o que acontece lá em cima. O vermelho é de 81 a 100%. Então alguém pergunta assim, pô, então quer dizer que em Barretos, a partir de junho, eu tenho isso? Tenho. A probabilidade de acontecer isso. Ora, então eu vou procurar, se eu quero mais água, eu vou procurar um lugar mais seco do que Barretos. Ou ele já se prepara para fazer irrigações em Barretos. E Barretos é uma das áreas bem quentes e secas de São Paulo. Qual é a última aqui? Bom, sabe? Ubatuba. Quem conhece Ubatuba? A estação experimental lá vive chovendo. Ela tem probabilidade de 21 a 40% de não ter esse problema. Então isso daí é uma ajuda da agrometeorologia para quem fiscaliza isso. Ok? A agrometeorologia praticamente é responsável por esse tipo de trabalho. Sabe o que é isso aí? Zoneamento climático da cafeicultura para o estado de São Paulo. Minas Gerais tem o seu, publicado pelo Ministério da Agricultura, num programa chamado município por município, dando a situação atualizada desse dado. Ele trouxe isso daí porque eu acho que ele não foi o primeiro zoneamento feito aqui em São Paulo. Antes disso aí, um colega nosso, infelizmente já falecido, Ângelo Padre Camargo, já tinha trabalhado com zoneamento essas culturas oleirícolas, cultura que produz óleo, né? Amendoim, mamona, etc. Isso em 57, 58. Quando eu entrei no agronômico, em 1969, 70, Altino Orlando fez esse tipo de mapa, representando o quê? O verde. Nessa hora, sempre o verde aparece como coisa boa, mas não está acontecendo mais nesse momento. O verde representa a área apta, ou seja, dentro dos 22 graus de temperatura anual e a deficiência hídrica de 150 milímetros. Isso é feito com o Brasil inteiro hoje. Tem um programa do Ministério da Agricultura, faz com 35 culturas, ela é publicada nos anais. Quem entrar na página do Ministério, tem lá. Ela faz esse balanço ano a ano de 35 culturas anuais ou perenes. Está lá publicado. Então tem para manga, tem para mamona, tem para feijão, arroz, etc. Então ele dá o quê? Ele dá onde é que você pode plantar, diminuindo o risco climático. E qual é o fundamento disso? Aquele sujeito que estiver desse jeito, quer dizer, por indicado dentro dos parâmetros, ele tem seguro agrícola. Quem não está dentro dessa, está diferente da produção, não tem o seguro agrícola. Ele quer plantar, planta, mas corre risco acima de 80%. Ele está aí só para enfeitar um pouquinho. Vocês estavam dizendo aí, que a gente está sempre ouvindo, que a seca vai quebrar a produção, né? Balanço hídrico na cidade de água, quase que chovendo uma tarde, como tem chuva, né? Mas veja bem o que o balanço hídrico sequencial pode acontecer. Quando eu falo sequencial, é aquele que eu faço ano a ano, né? Eu vou fazer um ano e meio no outro e eu vou vendo o que acontece, como aquele exemplo que foi dado para a Fernanda. Aí está o primeiro. Isso é Campinas. No ano de 2013. É um exemplo. Aquilo que está em azul, chuva, excedente de chuva. Ele passa a linha zero para cima. O que está em vermelho, deficiência hídrica. Cada vez que o vermelho sobe um pouco, é chuva. Só que ele não chega a zerar. Na próxima semana, isso aí é feito 10 dias em 10 dias. Nos próximos 10 dias, ele pode recuar. Vejam lá o que acontece entre agosto e setembro e depois outubro. Houve seca. A chuva começou em novembro.
inclusive acertando pouca quantidade. Isso aí eu estou vendo isso no dia a dia. Eu posso fazer isso dia a dia, ou a cada 10 dias, cada semana eu estou acompanhando o que está acontecendo e a choradeira em função. Campinas de 2004 mudou, se alguém lembra o que estava antes. Essa seca de abril e maio não estava, certo? Uma seca em abril e maio é fundamental para o café. É a época de indução do fornecimento. Chuva de inverno é desagradável para o café. Aconteceu em São Paulo em 2004. Veja lá, 2 picos em junho, julho e agosto. Aí voltou a seca em setembro, outubro. Veja que a seca de setembro, outubro, com essa região aqui, ela é marcada, ela acontece quase todos os anos. Agora eu peguei o embalo. 2004, 2005, chuva em excesso, janeiro e fevereiro. Aconteceu algo em fevereiro. O aquecimento em fevereiro, do modo que está, ele provoca. Mas o que ele provoca? Não é grão xoxo, né? O que é? Acho que é grão xoxo. Ele provoca xoxamento dos grãos, né? Em janeiro e fevereiro. Depois vem o pé aqui em maio, volta ao somente junho, chuva desagradável, tem a parte seca, aí volta lá em novembro, quer dizer, um balanço hídrico totalmente adverso à cafeicultura. Nesse ano. Então reclama com. Aí o levantamento do Marcelo, que ele coloca o que aconteceu em 100 e poucos anos. Alguém lembra da chuva de 61, do ano? Lembra mesmo? Eu só não consegui lembrar da 18, porque eu não era nascido. Você tinha colocado 3 Ano civil, cerca 61, severíssimas 85, severas, excesso de umidade 76, tem 200 de 2009. Nós estávamos comentando 2009, realmente houve um excesso. Geadas, 2002, 18, 42. O ano que eu nasci está ali, só não vou falar qual, mas vocês adivinham. Altas temperaturas, né? Essas altas temperaturas é aquilo que nós falamos, né? Você tem alta temperatura, você vai prejudicar a qualidade da fruta, porque a fermentação é encolhida. Isso aí, quem sabe, muita gente não acreditasse nisso, mas a condição de deficiência hídrica elevada consome 56% do cafezal, quer dizer, é como prejuízo. Logo em seguida vem o lado contrário, vem o excesso hídrico. Mas as temperaturas adversas, como é o caso de geada, ele fica em torno de 14%. O vento é 3, o outro é 2, quer dizer, então aí é só um retrato de que realmente a condição da água é fundamental, porque ela é um dos elementos que mais prejudica o café. Aí são os dois que nós conhecemos, mostrando que para o robusta aqui embaixo, quando termina a faixa ótima para o arábica, começa a faixa ótima para o robusta. Eu sou zero à esquerda dos dois cafés, deixo os comentários para mais tarde, com várias, inclusive gente que já está verificando isso no campo, o comportamento do próprio canéfora, né, e o comportamento do arábica. Fenomenologia do café. Bom, o que posso dizer aí? É só a fenomenologia do café. São 2 fases no mesmo período. Você tem a primeira fase, vegetação e formação das gemas, indução, crescimento e fornecimento. O primeiro ano de setembro a setembro. Aí ele começa o período reprodutivo. Você tem logo em seguida, o que está em azul lá é a chuva, seca de chochamento lá na hora de janeiro, fevereiro e março, que nós estamos falando, e a seca dando uma qualidade boa de bebida. Esses são os períodos e esses são os. Aí está dizendo, né, que o período de maturação colheita, em função do acúmulo de graus dia é uma unidade de calor, não interessa para nós agora, diz ali que o clima quente, o ciclo é curto, clima frio, o ciclo é longo. Então, se nós temos café na região noroeste de São Paulo,
onde que elas vão lá, aqui, Araçatuba, não sei o que, né? A região quente de São Paulo, que há temperatura quente na maturação do fruto, eu tenho seguramente bebida não ótima. A bebida ótima aparece para aquele que tem curto ciclo, que é o ciclo mais longo. Então você tem um período mais longo de maturação, porque a temperatura é mais baixa. Por quê? Porque o terreno nesse lugar ele é mais alto. Ele é mais alto. Nós vamos falar em Poços de Caldas de 1000 e poucos metros. Vamos ver se ele aparece. Apareceu. Então lá está escrito assim: condições climáticas ideais para a obtenção da bebida fina no Brasil. Ali, Minas Gerais, está de saca ali, né? Temperatura de Poços de Caldas, 1150 metros de altitude, está entre 18 e 20, com eficiência hídrica maior que 20. Condição de bebida boa. Fã, bebida boa. Carmo do Paranaíba, também bebida boa. Araguari, Barreiras, bebida boa, com 820 metros de altitude na região. Ali embaixo está escrito aqui: quanto menor a temperatura, é mais lenta a fermentação. Quanto mais vinho, mais rápido. Isso aí, para o leigo, né, como quem diz, puxa vida, amadureceu no café mais rápido. Se ele estiver numa região quente, isso aí vai acontecer futuramente. Balanços hídricos, seguinte, vamos ver o que tem aí. Isso aí são os dados de patrocínio que o Marcelo recebe do pessoal aqui e vai fazer esse tipo de gráfico para eles. Então ele tem aqui o acompanhamento da chuva aqui embaixo, em barras. Lá em cima, acompanhamento da normal é média de temperatura, o preto, e o verde é a temperatura de 2009. Veja bem que uma anda perto da outra. Uma é estimada e a outra é a medida mesmo. Esse daí é os outros anos que passou, é a mesma coisa, né? Só que agora esse daí está dando direitinho a mesma coisa. Parou em setembro, né? Parou em agosto, setembro não tem nada. Esse aí agora são os balanços de patrocínio que eu falei. Por favor, dá uma olhada nesse negócio aí, vê se consegue acompanhar junto com aquilo que eu já falei. O que aconteceu com o patrocínio paulista, patrocínio mineiro. Paulista, não fui tirar o paulista. O patrocínio. Em certo, acho que em 8 anos, por favor, quem viveu a região aqui vai dizer para mim o que aconteceu. Olha bem essa região, esse ano, 2002. Seca severíssima. Alguém lembra? Mas veja bem a fotografia, inclusive as fases lá embaixo, lá. Enganação, floresta, por que acontece? Tudo seco. Foi chover meados de dezembro. Isso em 2002. 2007, olha a seca violentíssima também, no período de maio a outubro, praticamente. Teve uma chuva aqui, ó, encostou no zero lá, depois descambou de novo. Então a região não está cumprindo diretamente o seu. 2008, excesso de chuva, quantidades absurdas aqui no começo do ano, depois seca aguda em setembro. 2009, não sei se na outra relação vocês lembram, mas deu um ano super chuvoso, ano chuvoso. Olha o que aconteceu, realmente ano chuvoso, porque nas pontas até abril choveu bem. Depois veio uma deficiência violenta em junho e agosto. Veja bem, o agosto está sempre com esse tipo de problema. Então esperar aqui para a região chuva em agosto, setembro está difícil. 2010. Olha lá, fevereiro de novo. Ok? Eu não estou repetindo porque é só para visualizar o que você pode fazer dentro da agrometeorologia. Eu posso fazer isso aí dia a dia, 10 dias, em 10 dias como é, e acompanhando. Bom, eu faço aqui depois. Bom, tudo bem. Olha, a sua terra está seca, passar desse limite aqui vai ter prejuízo. O sujeito faz o que muita gente fez, nós não vamos sossegar ali, ele vai atrás da irrigação. E 2011, seco também, ali está faltando um dado de setembro, como não choveu nada em setembro, os senhores imaginem a curva vermelha encostando no mês de setembro. Quer dizer que possivelmente repita alguns anos. É o que está acontecendo no mundo.
Paraná está aí só porque o mapinha estava pronto lá, que a agrometeorologia também trabalha com efeitos contrários, quer dizer, também trabalha com geadas. Ela tem a frequência de geada, pode se fazer. Esse parâmetro também entra nesse zoneamento que eu disse aos senhores, que o Ministério está tomando, entra que a região não pode ter, em 80% dos casos, ela não pode ter geada. E geada é uma circulação atmosférica, todo ano está sujeito a isso. O que eu estou apresentando é um gráfico feito através dessa agrometeorologia, levantando dados de geada no estado do Paraná. 121 anos já é uma coleção de dados que pouca gente tem no mundo. 120 anos de informação diária de chuva e temperatura. O Instituto Agronômico tem um posto meteorológico de 1890, até hoje está lá. Você veja bem, muita gente não dá valor a isso, mas tem que se dar valor a isso, porque realmente ele traz muito retrato. Isso aí é a chuva mensal, né? Do período de 1890 a 2010 de Campinas. Esses devem cair para minhocar a cabeça para minhocar. Eu vou falar até pouco porque gostaria que alguém. Esse dado que está aí é Campinas, com temperatura mínima, máxima e média de 121 anos. Vejam a tendência da curva. Alguém explica? A tendência que eu digo é, para a máxima, houve um acréscimo na temperatura média, das temperaturas máximas, de 1,3 graus Celsius. 2,6 para a mínima. Portanto, a mínima está ficando menos quente, menos frio. 2,0 é a temperatura média. E agora? Eu não quero usar o nome de mudanças climáticas, mas está o dano está aí. Está acontecendo o quê? O sistema de produção de diferencial ecológico. Uma coisa você tem planta em 1890 e outra coisa tem café agora. Mas isso aí bem, não é bem café, ele está em temperaturas médias anuais. Muito pasto, muita construção, muita estrada asfaltada, pode ser que esteja influenciando nesse tipo de coisa. Então, levantar a bola aqui e dizer que a mudança climática está longe ainda. Isso aí acontece anualmente. A temperatura nossa que é. Nós estamos, por exemplo, agora, o Sol tem dois movimentos que duram 10 a 12 anos. Então, um período ele está mais menos quente, e outro período está mais quente, e ele é que manda muita coisa em relação a isso aí. Bom, eu ia parar aqui, mas eu trouxe os dados a respeito de quem é que tem clareza do que seja arborização. Eu posso fazer alguns empreendimentos para minimizar temperatura, para melhorar uniformidade de maturação, colocando o quê? Árvores com uma certa distância, tipo ervilha robusta, seringueira, banana, coco anão. Vocês vão ver. Para fazer o quê? Fazer uma mitigação. Quando apareceu esse nome, eu falei, puxa vida, o que é isso aqui? Né? Fui no dicionário e achei. Atenuação. É uma atenuação do processo da vegetal. Fazendo o quê? Fazendo cobertura. Isso aí já é mais velho que andar para frente. O fato de você fazer esse tipo de coisa. Não se acertava porque fazia muita coisa ali no chute, inclusive partindo de quebra-vento, né? Quebra-vento muito um juntinho na outra, ele é ineficiente. Isso daí, alguém fez, não conseguiu um bom resultado, desistiu. Agora o pessoal está entendendo que isso aí realmente tem um poder atenuante. Quando eu falo atenuante, o que é? A folhagem dessas plantas que eu falei, elas deixam passar uma certa quantidade de energia. Parte ela absorve para fazer fotossíntese, etc. Né? Então fica parte do. Então o que entra na copa da árvore e atinge o cafezal de baixo é uma radiação solar menor, porque parte foi consumida pela própria planta. O que acontece com isso?
temperatura também baixa. Se a temperatura baixa, cai no caso que nós falamos aí, que uma temperatura mais baixa junta, é uma maturação mais igual, uniformiza. O que é uniformiza? Praticamente dá a mesma coisa sempre, né? Baseado por essas coberturas. Alguém tem alguma experiência em memorização aqui? Só para animar. Eu não tenho nenhum. Estou passando alguns dados que o próprio comandante nos passou e acreditando que realmente, olha, a seringueira, a redução de até 3% nas melhores amplitudes, sem for um trabalho agronômico também. Trabalho agronômico usando o seringueiro. E tem gente ainda medindo lá e super contente, ganhando dinheiro no processo. Franca tem também uma informação, e eu acho que eu paro aqui para dar, né, chance para os demais palestrantes que vão falar de alguma coisa que eu realmente chutei aqui, mas foi um prazer para mim estar com vocês aqui. Isso aí é exalto também? Ela reduz a erosão, amplitude térmica do solo, capacidade de retenção da água do solo. Os três casos, eu posso usar o adensamento, o manejo e a irrigação. Eu posso fazer isso aí como... Bom, isso aí é para terminar o papo, para ver o que o programa pode fazer. Isso aí são vias de geada desse ano, que medidam em temperaturas. O azul é temperatura abaixo de 1 grau. Abaixo de 1, né? Então isso aí você tira dessas informações, tá? Quem gosta de fazer isso é a Rede Globo, a Rede Bandeirantes. Não, Rede Globo no horário das 6 horas da tarde, todos os dias, tem uma moça explicando isso daí, uma entrevista e ela explicando. E esses mapas aparecem lá. E ele está aqui só para dizer que o pessoal lá não está na climatologia, não está tão dormindo, porque vai tirando isso aí. Então você veja bem o que aconteceu no Paraná e tem também em São Paulo. Olha aqui, a área em azul foi a área atingida por geada nas 2 geadas. Realmente essa geada aí foi incomum. Eu parei de falar. Estou descansando. Gostaria que vocês olhassem essa imagem aí só, porque eu gostei dela, bacana, né? É quando uma área está escurecendo e a outra está iniciando o dia, né? A fotografia de satélite, a área escura está noite e ela está entrando na área amarela, ali, verde, amarela, ela está girando, uma gira assim e o sol ilumina. Então você tem a variação do dia e da noite. Pessoal, obrigado. Muito bem, nossos parabéns ao doutor Rogério Remo Alfonsi, que apresentou a sua palestra, cujo tema abordado foi climatologia e suas influências na lavoura cafeeira. Senhoras e senhores, empresários, produtores, nossos convidados especiais, vamos agora para a segunda palestra da tarde de hoje. Avisando que após esta palestra, que vem a seguir, nós faremos um intervalo para o coffee break. Então, depois nós encerraremos as palestras do dia com a terceira e última na tarde de hoje. Vamos então agora para a segunda. Fique entendido que são 3 palestras. A primeira já foi apresentada, vamos agora para a segunda, depois o café e depois